Olá, gente! Você que acompanha o Saúde em Notícia, hoje a gente traz aqui como convidado para participar do nosso bate-papo aqui no nosso podcast o fisioterapeuta Vitor Frois, ele que tem especialização em geriatria, e a gente vai conversar sobre envelhecimento saudável e também sobre a importância da musculação para as pessoas que querem envelhecer com mais segurança, com mais tranquilidade e com força nas pernas principalmente. Vitor, seja bem-vindo, alegria muito grande estar aqui com você no Saúde e Notícia. Obrigado, Gabriel. Agradeço pelo convite. É um prazer poder falar de saúde aqui com você. Então, olha, a gente está aqui, você fez uma especialização na área de geriatria. Sim. E a gente está acompanhando a situação do país, onde cada vez mais a população 60 a mais está se ampliando a cada dia. E para que isso esteja se ampliando, a gente tem que fazer uma preparação, né, para a chegada desse momento. A gente está no momento em que, hoje, as pessoas de 40 para cima são maiores do que as crianças, em quantidade, do que as crianças e adolescentes. Isso. O que é que isso significa, Vitor, lá para o futuro? Você que tem um trabalho publicado que é sobre o envelhecimento em 2050, ou seja, daqui a 25 anos, a gente vai ter muito coroa na população brasileira. Exatamente. Essa pesquisa foi baseada na inversão da pirâmide etária, né? Então, a gente tem que se preparar de maneira mais saudável, com saúde, para que a gente consiga ter uma velhice mais autonômica, com mais autonomia, com mais liberdade, com mais saúde. Porque a tendência é que nesse ano de 2050 a gente tenha essa inversão da pirâmide e a nossa população idosa vai ser maior do que pessoas adultas, do que crianças, do que jovens. E isso vai gerar um colapso geral, tanto do sistema de saúde quanto do sistema previdenciário, né? O que essas duas coisas são o que dão mais qualidade de vida às pessoas, que é receber a aposentadoria, né, e ter uma saúde de qualidade. Então, uma pessoa que vai envelhecer, que hoje tem seus 34 anos, 35 anos, que vai envelhecer, que vai chegar aos seus 60, 65, tem que estar preparada para essa mudança etária, propriamente porque também o sistema de saúde ele vai estar muito encarregado para receber esses idosos e a gente prevenindo, né, a gente já colocando essa pessoa no caminho da saúde, ela vai ter uma velhice que dê menos trabalho para os outros, né? E qual seria esse caminho da saúde? Já que você trouxe aqui à baila esse assunto, qual seria o caminho da saúde? Tem que ter uma mudança de chave, né? Tem que colocar o exercício físico como um hábito de vida diariamente. A ser como for comprar pão, como é beber uma água, o exercício físico tem que estar inserido na rotina. Mesmo que você não goste. Exatamente. Que você tem necessidade do exatamente. exercício físico. Por mais que a pessoa sinta dor, não consiga fazer alguma atividade, não se encaixe em alguma coisa, tem que procurar algum ponto que ele se encaixe, que ele possa começar para que ele, lá na frente ele consiga ter um desenvolvimento mais saudável, saúde. Vitor, a gente observa entre os idosos, entre as pessoas idosas, há uma quantidade muito grande de acidente doméstico. Ao ponto que a pessoa vai envelhecendo, ela sofre muito acidente, como queda, como fratura, principalmente de fêmur e de outros ossos. Por que isso acontece? Por que as pessoas caem tanto com o passar da idade? Bom, como a pessoa vai envelhecendo, existe uma perda de massa muscular. Estima-se que até a pessoa, quando ela faz 30 anos, ela já começa a decair sua musculatura. Ela tem uma perda mais ou menos de 1,1% ao ano de perda de massa muscular. Quando a pessoa chega aos 40 anos, ela tem uma perda maior. Então, ela perde mais musculatura e ela chega a perder mais ou menos até 5% de musculatura por ano, né? O que é uma perda muito significativa. Quando ela chega aos seus 60 anos, eu acho que essa chega mais ou menos quase uns 10% de perda de massa muscular por ano. Então, a pessoa que ela já não se movimenta muito, não pratica musculação, não pratica fortalecimento, ela pode chegar nos 60, 70 anos já com praticamente sem massa muscular. E isso agrava tanto a questão fisiológica quanto a questão funcional da pessoa, porque a pessoa ela passa a ter mais desequilíbrio, tá mais suscetível a cair, ela passa a ter menos autonomia, a depender mais de outras pessoas, e essa dependência, essa perda dessa autonomia vai gerar queda, vai gerar esse desequilíbrio, né? Vai gerar as quedas,
A dependência na transferência, de sair de uma posição de sentada para em pé, de deitada para em pé, essa dificuldade de transferência por conta dessa fraqueza muscular é que vão gerar essas quedas. Existe alguma idade para a pessoa começar a fazer atividade física, principalmente a musculação? A gente fala muito de atividade física, tem muita gente que faz corrida, tem muita gente que faz natação, mas a musculação ela é sempre defendida por fisioterapeutas, por profissionais de saúde, como uma poupança, né, que alimenta ali a sua saúde funcional. Sim, sim. Né? Então, existe uma idade específica que a pessoa já tem que começar a praticar como se fosse um hábito praticamente obrigatório? Depende muito. Claro, quando a gente é criança, nossos pais já colocam a gente em alguma atividade. Colocam a gente para fazer um judô, para fazer uma natação, porque é com essas atividades que a gente vai desenvolvendo nosso corpo, né? Nossos músculos vão ser ligados à função. Então, a gente precisa, desde criança, já estar inserido em alguma atividade. Se não for o caso, na adolescência, um vôlei, um basquete, um futebol ou alguma outra atividade que a pessoa queira. Se a pessoa já é adulta, ela tem que pode entrar em uma natação, uma hidroginástica, uma musculação, sempre começando devagar ou com a orientação de algum profissional. Se a pessoa já é idosa e tem essa dificuldade, quer se inserir em alguma atividade, o que geralmente recomendo é que entre numa hidroginástica, se for uma pessoa totalmente sedentária, que não faz nada, que nunca fez alguma atividade, entra na hidroginástica, que é uma atividade de menos impacto. Então, a pessoa ela vai se inserir, né, em uma rotina de exercício mais devagar e com menos agressão ao corpo, porque aquele corpo vai estar parado. Se for uma pessoa que esteja muito sedentária, não queira fazer a hidroginástica, tem o Pilates também, que é uma febre entre os idosos, o Pilates. Uhum. E se a pessoa for sentir muitas dores, se for uma pessoa que é sedentária, sente dor, que não gosta de fazer nada, ela tem que começar primeiro numa fisioterapia para que a gente consiga tratar essa dor, manejar a funcionalidade desse paciente e encaminhar para que qualquer outra atividade seja do agrado dele. E já aproveitando esse gancho aí, que você está falando de dores, há uma relação entre o sedentarismo e o sentir dores? Sim. Por que isso acontece? Eu costumo falar com meus pacientes que a gente é uma máquina. Nós temos engrenagens, né? E se você liga um carro que está muito tempo frio ali, a tendência é que ele não pegue de primeira, né? É que ele demore um pouquinho, engasgue um pouquinho, mas funcione. Vai ser meio ruinzinho, né? Ele vai sair se arrastando. Então, o carro, para ele funcionar, para que todas as peças ali funcionem de maneira eficaz, tem que ter o óleo, né? Precisa circular o óleo dentro do motor para que o carro consiga ter um deslizamento, elimine o atrito das peças e tenha um deslizamento. Dentro das nossas articulações existe um líquido chamado líquido sinovial. E esse líquido ele é responsável por dar menos atrito. Como se fosse um lubrificante, né? Isso, dá menos atrito às nossas articulações. Então, a pessoa que ela está sedentária, ela está em pleno atrito o tempo todo. O tempo inteiro. Exatamente. Então, sempre que ela vai fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, ela vai estar imprimindo com a sensação atrito. de enferrujado, né? Exatamente. Vamos dizer assim, a pessoa vai estar ali com tudo montado, uma coisa em cima da outra, uma peça por cima da outra. Isso. E aí ocasiona dor, né? Quando está esse atritando, o músculo ele vai ter mais trabalho para fazer uma atividade simples. Tipo, levantar da cadeira, uma pessoa que é sedentária, ela vai sentir dor no joelho, porque ela vai estar exigindo do corpo uma força desproporcional para mover um osso em cima do osso, né? E gerar essa força, desgrudar o osso, né, vamos dizer assim, de forma bem superficial, para que a força vai ser desproporcional e vai gerar dor. E qual a diferença, na recuperação principalmente, entre uma pessoa que está ali sedentária e uma pessoa que está praticamente ativa nos seus exercícios físicos, seja na caminhada, na musculação ou outra atividade? Quando ela se lesiona, qual a diferença entre um personagem e outro? A pessoa sedentária ela tem um metabolismo muito mais lento, né? Porque o gasto energético dela em repouso é muito menor do que uma pessoa que é atleta. Então, o metabolismo da pessoa sedentária vai ser um metabolismo lento. Então, a resposta imunológica dessa pessoa também vai ser um pouquinho mais lento, porque ela não vai ter, vamos dizer assim, uma circulação sanguínea efetiva, né? Ou seja, quem geralmente atua na circulação sanguínea?
a não ser o coração. A musculatura também ajuda nessa circulação, porque o movimento do músculo, a contração muscular, ajuda que o músculo, que o sangue ele circule de maneira mais leve pelo corpo, né? Mais eficaz. Então, por exemplo, a pessoa teve uma lesão no quadril. Essa pessoa que não é atleta, ela vai demorar muito por conta também da migração celular. A célula de defesa vai demorar muito mais para chegar naquele quadril, né? A permeabilização do tecido, as células vão ter menos permeáveis, e isso vai demorar a diminuir a resposta inflamatória dessa pessoa, enquanto a pessoa atleta é uma pessoa que tem mais desenvolvimento, está mais inteirado com o exercício físico, vai ter uma resposta muito mais rápida. Isso impacta também na gravidade das lesões? Por exemplo, uma pessoa sedentária quando cai e uma pessoa não sedentária quando cai, é diferente o impacto entre uma e outra? E por que isso acontece? Sim, a pessoa sedentária ela vai ter muito, a depender da pessoa, ela vai ter muito mais massa gordurosa do que a massa magra, né? Então, a pessoa sedentária, quando ela cai, a recuperação dela vai ser muito lenta por conta do metabolismo, como eu falei, e o pós, né, lesão dela, ela vai ter que tratar com o movimento. Então, para inserir essa pessoa nesse treino, né, de recuperação, vai ser muito mais trabalhoso, vai ser muito mais difícil, o corpo vai estar mais suscetível a ter dificuldade em reparar aquele tecido, né? Vai ter mais reparo errado, vão gerar mais fibrose, que é quando se o corpo ele não regenera de maneira eficaz. Então, o pós daquela pessoa vai estar muito mais fraco, né, de recuperação, e tanto também, como falei, a recuperação dela da lesão vai ser muito mais complicada, né? E me diga uma coisa, a gente está falando muito em lesão, em sedentarismo e na recuperação e no desempenho entre esses tipos de pessoas, as pessoas que malham, as pessoas que não malham, mas a pessoa também não deve procurar fazer exercício de uma hora para outra para poder recuperar aquele tempo perdido, recuperar aquele prejuízo. Deve ter também alguma cautela, né? Deve adotar alguma cautela. E, como fisioterapeuta, o que é que você indica, por exemplo, para aquela pessoa que está há muito tempo sem fazer nada e que resolve encarar a vida fitness? Tem muito atleta aí que está se lesionando, está tendo problemas cardíacos, está tendo problema de dificuldade, né, para começar, porque teve uma onda de corrida, uma febre de corrida em Salvador muito grande de 2023 para cá, né? Começou a surgir novos atletas de corrida. Muitos desses atletas entraram na corrida sem orientação. E né? sem nenhum histórico de outra Exatamente. atividade, né? Exatamente. Então, sempre que a pessoa quiser começar qualquer atividade, ela tem que procurar um profissional primeiro. E se ela não tiver condições de procurar um profissional, ela tem que começar devagar. Tem que começar com treinos de isometria, que é treinos que você não gera movimento, mas que você resiste ao movimento. Treinos de agachamento, treinos de, vamos dizer assim, treinos... Aeróbicos? Não. Devagarzinho, começar com alongamento, começar com aquelas bands mais fracos, com pouco peso. Então, a pessoa tem que começar devagar. Se a pessoa for muito sedentária, recomendo procurar um profissional, porque fazer um tratamento individualizado para que o profissional consiga inserir ela naquela atividade. Uhum. Porque... Não dá para o cara cair de paraquedas, vou correr a partir de amanhã, sem ter um preparo antes, porque ele corre vários riscos de lesões. Né? Isso. Fora o risco cardiovascular também, que a gente não sabe se nosso coração em repouso ele age de uma maneira e o movimento atividade é completamente diferente. E há, dentro dessa preparação, que tipo de profissional a pessoa deve procurar ou na academia resolve? Por exemplo, se eu resolvo correr de uma hora para outra, eu sou uma pessoa que está acima do peso, tenho um certo sobrepeso, venho de uma vida sedentária e, de repente, não, eu agora quero correr. O que é que eu devo fazer? Primeiro, tem que procurar um médico para fazer uma bateria de exame, um cardiologista, para que você consiga entender como é que está a questão visceral, como é que está você perante o coração, o pulmão,
né, o sangue, como é que está a circulação sanguínea. Fazendo essa bateria de exame, depois o médico ele pode te encaminhar a um profissional, um fisioterapeuta ou um educador físico, ou você mesmo pode procurar, né, e apresentar os exames. Se você for para uma musculação, sempre qualquer academia ele pede os exames atualizados para que você possa inserir-se no treino, porque é muito comum um acidente em academia, de pessoa se sentir mal, ter um mal súbito e tudo mais. E também o fisioterapeuta ele vai pedir os exames e o que você está lá procurando lá. Ele vai fazer a entrevista, fazer a avaliação, fazer o treino individualizado, né? A depender do qual que seja a sua requisição. Se for uma musculação e você nunca fez musculação na vida, é melhor você começar um treino funcional com o fisioterapeuta para que você tenha força funcional primeiro, para depois você comece a ter a hipertrofia, melhorar a amplitude muscular e tudo mais. Existe um exame chamado biopedância, né, que ele faz ali a avaliação sua muscular, avaliação corporal. É verdade que existem pessoas de baixa idade, de baixa faixa etária, mas que têm uma musculatura de uma pessoa com a idade muito mais avançada? Como é que isso funciona? Olha, geralmente nutricionista que vai saber mais falar sobre isso, mas tem crianças que, a depender de como elas se desenvolveram, de como os pais, né, prepararam ela para a vida adulta, que ela tem uma massa muscular, uma força maior que muitos adultos, que muitos idosos, né? Então, depende muito de como você se preparou na idade infantil. E existe alguma idade específica para você, por exemplo, você citou aqui atividades como judô, esportes como judô, como karatê, como luta, e a musculação? Porque a gente vê a criança, o adolescente, ele está ali em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. Existe uma idade específica que ele possa começar a treinar ou não? Pode começar desde pequeno? A criança, na verdade, o adolescente, ele pode treinar a partir dos 16 anos. Para mim, na minha visão, o ideal é com 16 anos, tanto o homem quanto a mulher, porque é a fase da transição para a vida adulta. Está muito mais perto dos 18 do que dos 14, né? Então, essa fase de transição é a fase de desenvolvimento da musculatura. Esse adolescente ele já pode se encaminhando, porque antes disso, ele pode gerar uma hipertrofia, né? Ele ainda está com epífise de crescimento e ele pode gerar uma hipertrofia desnecessária para o corpo. Então, ele pode deixar de crescer, né? Como tem muita gente, principalmente da ginástica olímpica, muita jovem que já começa desde cedo a fazer 1,40 m, ginástica. mede 1,50 m. Exatamente, porque ela perde a fase de desenvolvimento e entra na fase de fortalecimento. Aí ela desenvolve a musculatura, mas não desenvolve a altura. Então ela perde a epífise de crescimento, que como se fosse um tecido cartilaginoso que fica nos ossos longos, que você cresce, né? Que é possível crescer 5 centímetros, 20 centímetros, a depender da genética da pessoa. Outra coisa, Vitor, a gente falou aqui no início do programa, você é especialista em geriatria. Quais são os casos que você pega normalmente lá com os seus pacientes? O que é que acontece com eles que você tem que consertar ou recuperar ou prevenir? Hoje, se eu colocar aqui, 70% das pessoas que me procuram têm problema de joelho. Tá com a desgaste, geralmente, artrose, muita degeneração das articulações do joelho, né? Porque, principalmente pegando esse ponto primeiro, o que muito acomete o joelho é o uso do salto, né? Então, as mulheres que usaram salto a vida toda, que precisavam usar salto por conta de empresa, por conta de trabalhos mais formais, elas tendem a ter um problema de joelho, né, maior. Então, vou botar assim, 50% das pessoas que me procuram hoje com problema de joelho usaram salto. E os outros 50% é obesidade. É homem. E como é que, por exemplo, já que você trouxe aqui o tema do joelho, como é que recupera um joelho desgastado, um joelho antes de chegar na fase cirúrgica? O joelho desgastado, ele desgasta por conta do atrito. Então, por conta da aproximação entre o osso e outro. O osso superior, o fêmur, e o osso inferior, a tíbia. Então, quando esses ossos eles perdem
vamos dizer assim, o ponto de contato, que é o menisco. Quando esse menisco ele se degenera por conta do uso, né, por conta de práticas da vida, esses ossos começam a atritar. E esse atrito é que vai gerar os estalos, a dor, a inflamação. Então, a maneira mais eficaz de prevenir essa degeneração é o fortalecimento muscular. Porque o músculo ele vai gerar o afastamento desses ossos, né? Ele vai conseguir fazer com que os ossos fiquem afastados, ou seja, menos contato, menos atrito, menos dor. E me diga uma coisa, você falou, eu me lembrei de meu tio Dinho, tem um problema sério de joelho, e você falou agora exatamente sobre isso. Como evitar, como é que previne chegar nessa fase de desgaste? Quando a pessoa não tem uma prevenção assim concretizada, a ciência ainda estuda muito isso, quais práticas a gente tem que tomar durante a vida para que a gente tenha um envelhecimento sem a degeneração. Só que depende de muitos fatores. Até a alimentação da pessoa influencia muito no quais doenças ela vai ter, né, quais alterações ela vai ter na vida mais velha, né, mais sênior. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Até as questões genéticas da pessoa também influenciam. Então, quem tem uma avó que tem problema do joelho, provavelmente também vai ter. Então, uma alimentação boa, evitar muito também aqueles esportes de impacto. Uhum. Geralmente, as pessoas que fazem esporte de impacto, o crossfit, né, o vôlei também é um esporte de impacto, o basquete, esporte de salto, ele vai ter um desgaste mais cedo do que uma pessoa que não fazia esses esportes. Porque ele está ali o tempo todo incentivando, né, a compressão do menisco. E quanto mais existe essa compressão, mais ele vai ficar mais desgastado. A chance de lesionar o menisco vai ser grande. A chance de precisar fazer uma meniscectomia, uma raspagem, um corte daquele menisco vai ser aumentada em relação às outras pessoas que não fazem essas atividades. A maneira de prevenir esse desgaste, essas dores, é realmente você manter um treino de fortalecimento muscular, principalmente não pular o treino de perna, né? Sempre estar lá fortalecendo os músculos do quadríceps, da posterior de coxa, o glúteo, que hoje é o que mais tem evidência científica, que um glúteo forte é um joelho forte também. Então, trabalhar esse complexo do joelho para que você envelheça, para que você prossiga, caminhe pela vida, né, pelas idades, sem dificuldades, sem dores, é o fortalecimento muscular. E por que acontece, Vitor, tanta fratura de fêmur entre os idosos, entre as pessoas, principalmente com mais de 70 anos? Tem uma região do fêmur que é fraturada, que é a cola do fêmur, né, o pescoço do fêmur. O fêmur, ele tem uma cabeça que ele se insere no acetábulo e tem um osso longo, né? Então, esse pescoço aqui, ele geralmente é o que pega, ele recebe todo o impacto. Então, ele é uma parte que geralmente a pessoa degenera mais rápido, né? Ou seja, tem uma osteoporose muito acentuada nessa parte, que é o pescoço, o colo do fêmur. E os idosos, principalmente os idosos que têm fraqueza muscular, tendem a cair mais, tendem a se desequilibrar mais, além de outras doenças que aparecem quando a gente vai envelhecendo, a vertigem, a tontura, aparece muito mais, é muito mais inserida nessa população. E, às vezes, queda da própria altura, né? Queda em deslocamento, e levantou, escorregado no banheiro. Então, quando a gente envelhece, aparece todas essas coisas. Tem aquela que eu te falei da porcentagem de perda muscular. Então, se a pessoa envelhece com musculatura fraca, a pessoa suscetivelmente vai ter desequilíbrio. A pessoa ou seja, os músculos não vão trabalhar de forma eficaz para que o corpo equilibre. Então, é por isso que a pessoa vai cair, né, e vai fraturar o fêmur, vai fraturar o colo do fêmur. Por isso que tem quando a gente vai fazer um pós-cirúrgico, um tratamento, quando a gente vê a pessoa, pega o relatório e vê que a pessoa teve fratura do colo de fêmur, a gente nem precisa olhar a idade, já sabe que vai ser uma pessoa mais velha. E geralmente os casos são cirúrgicos, praticamente 100%, Sim. né? Fratura é cirúrgico, geralmente a pessoa coloca prótese, uma né? osteossíntese, né, que é como se fosse uma placa com os pinos,
ou a prótese que é fazer uma artroplastia total do quadril, que é uma prótese que ela é intraóssea, né? Ela é colocada dentro da medula óssea do fêmur. E agora hoje já se avançou muito nessa questão, né? Antigamente, quando dizia assim, o idoso fraturou o fêmur, a gente já esperava o pior. Hoje em dia, há vida normal após fratura de fêmur entre as pessoas com mais de 60? Sim, eu peguei recentemente 2 pacientes que tiveram fratura do colofêmur e depende muito de quanto você tem de reserva muscular. Claro que se for uma pessoa que fica muito tempo acamada, a recuperação dela vai ser muito mais lenta de uma pessoa que estava ativa até o momento da cirurgia, até o momento da queda e continua ativa no pós-queda. Depende muito de como você levava a vida antes da cirurgia, antes da queda, antes da fratura. A paciente que eu peguei recentemente, ela tinha uma vida completamente ativa, né? Ela era completamente autônoma, ela fazia tudo sozinha. Então, caiu, fraturou, fez a cirurgia, fez a fisioterapia. Com menos de, botamos 25 dias, ela já estava andando novamente, já estava ativa novamente, né? Outro paciente que eu atendi, ele já era mais inativo, mas ele já fazia outras atividades para compensar a inatividade dele. Ele ia na hidroginástica todos os dias, ele fazia o pilates dia sim, dia não. Então, assim, ele era inativo porque ele chegava dessas atividades, não fazia nada, tinha cuidador, a cuidador fazia tudo para ele, ele não tinha uma vida autônoma, mas mesmo assim, por ele ter essa reserva, por ele estar inserido nas atividades, ele teve uma melhora praticamente de um mês. Um mês pós da cirurgia um mês decisivo, que a gente vai saber como é que a pessoa vai evoluir. E geralmente uma pessoa que tem mais reserva muscular, ela vai evoluir melhor do que uma pessoa que estava ali mais acamada, mais imobilizada. Maravilha. Vitor, eu quero agradecer aqui a sua presença no Saúde Notícias, dizer que você está convidado a participar de outros episódios aqui. A gente vai abrir depois para a pergunta dos nossos internautas. Ok. Né? E sinta-se à vontade, essa casa é sua e pode aparecer aqui quando quiser. Ok. Obrigado por chamar. Obrigado. Olha, você que acompanhou a entrevista aqui com o Vitor Frois, que é especialista em geriatria e fisioterapeuta, graduado em fisioterapia, marque aí um joinha se você gostou dessa entrevista, ative aí o sininho para receber as notificações do nosso canal e também encaminhe um link para um amigo, para uma amiga, para um parente, porque esse tema é muito relevante, é o tema da importância do fortalecimento muscular e também do fortalecimento ósseo. E o Vitor trouxe aqui detalhes maravilhosos que você não pode perder. Um grande abraço e até a próxima.